hoje já estamos na 5ª semana, nesta carta preciosa. Vamos avançar. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 14. Tendo encontrado o texto, fique de pé comigo, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, oremos. Senhor bendito, que palavras duras, que palavras severas acabamos de ouvir. Que palavras importantes e verdadeiras, todas elas verdadeiras e atuais, Senhor, para os nossos tempos, relevantes para as nossas vidas. Ó Senhor, visita-nos nesta noite com Teu Santo Espírito, para que possamos compreender aquilo que acabamos de ler e de ouvir. Dá-me graça, fidelidade e simplicidade no meu falar, mas dá graça a cada um aqui para ouvir, para compreender e, acima de tudo, para acatar o que Teu Evangelho tem a nos ensinar nesta noite. Fala, Senhor. Fala-nos nesta noite. Dirige-nos a palavra como a filhos. Disciplina-nos, mas somente em amor. Corrige-nos, mas somente com graça. Nós te suplicamos, ó Pai, para que saímos daqui edificados e encorajados para viver debaixo da bênção do Evangelho. Nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Tolos, insensatos. Não é exatamente as palavras que você gostaria de ouvir do seu pastor de púlpito, não é verdade? Muito menos de forma escrita. Mas foi com essas palavras que Paulo escolheu começar mais um capítulo da sua carta.
e uma nova porção da sua carta, Gálatas capítulo 3, em que o apóstolo agora defende o teor do Evangelho, para o qual ele foi comissionado como apóstolo para os gentios. O apóstolo Paulo já havia expressado a sua admiração e a sua perplexidade com o comportamento dos Gálatas. Ele disse isso lá no capítulo 1, versículo 6, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente o Evangelho. Mas Paulo agora não fala em termos de admiração e perplexidade. Paulo está indignado, Paulo está furioso. E pela primeira vez ele fala diretamente e pessoalmente aos Gálatas como seu pastor. Aquele que lhes pregou o Evangelho pela primeira vez, que pela graça de Deus os trouxe à luz pela pregação das boas novas. Ele estava indignado. E aqui ele profere algumas das palavras mais duras e contundentes dele em todas as suas cartas. Notaram a quantidade de pontos de exclamação e pontos de interrogação nos primeiros versículos? Insensatos, inútil, tolice, o que aconteceu? Nós já vimos o que estava acontecendo. Os Gálatas, antes tão convictos do Evangelho, estavam sendo seduzidos por um outro evangelho pregado pelos judaizantes, que queriam complementar as boas novas com a exigência da circuncisão. Paulo tinha que agir. Paulo teve que agir. Ele agiu. Por que ele agiu assim? O que explica uma ação ou uma reação tão passional, tão vigorosa de Paulo, para usar termos pesados, Gálatas insensatos? Será que Paulo estava rejeitando os Gálatas como seus irmãos em Cristo? Não. Por mais que esta seja a carta mais dura que ele escreveu dentre todas que temos no Novo Testamento, você encontrará a palavra irmãos 7 vezes nesta carta. Só vimos a palavra uma vez, lá em Gálatas 2:11. Ela aparecerá 6 outras vezes. Por mais dura que seja a repreensão, Paulo está exortando irmãos, pessoas que ele ainda considera da fé. E mais, quando chegarmos no capítulo 4, versículo 19, Paulo chega a chamá-los de filhos, meus próprios filhos, por quem sinto como que dores de parto. Isso explica a reação de Paulo. Isso explica por que ele reagiu da maneira que reagiu. Pelo apreço que ele tinha por eles, pelo amor que ele tinha por aqueles irmãos, a consideração, a preocupação com a sua integridade e saúde espiritual. Paulo não poderia ver os Gálatas se afastando do Evangelho tão rapidamente. Ele tinha que fazer algo por amor, por consideração a eles. Não é assim dentro de casa? Onde é que nós temos os nossos conflitos mais duros, mais apaixonados? Quanto mais fortes forem os laços que nos unem, maior será o atrito, maior será o conflito. Por razão, você ama a pessoa com quem você se preocupa, você faz algo por quem você ama. Paulo fez isso, por mais que tivesse que fazê-lo vigorosamente. Ele fez, ele agiu diante do perigo. Ele já tinha agido antes, pela mesma razão, o que vimos semana passada, na segunda metade de Gálatas 2. Paulo já tinha feito isso com quem? Com Pedro, outro apóstolo, um colega de ministério, confrontando-o com o Evangelho. Paulo não faria diferente com seus irmãos Gálatas. Ele tinha que chamar sua atenção também. Então, tendo encerrado a sua curta autobiografia espiritual, nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, ou seja, após falar do que Deus havia feito na sua vida, pela graça do Evangelho, Paulo agora interage pessoalmente com os Gálatas, trazendo à memória deles o que Deus tinha feito na vida deles, de como Deus havia alcançado-os pelo poder do Evangelho. Paulo, então, de novo, defende o Evangelho, mas agora a partir de 2 pontos. Olhe comigo para o texto. Ele começa por onde? Versículos 1 a 5 do capítulo 3, tratando da experiência de conversão
a experiência de vida cristã dos Gálatas com o Evangelho. Gálatas 3, 1 a 5. E logo em seguida, a partir do versículo 6, e teremos que interromper hoje no versículo 14, Paulo continuará expondo a partir da própria Bíblia, das Escrituras Sagradas, o Evangelho da graça de Deus. Então o assunto de Paulo ainda é o mesmo, seu propósito é o mesmo, defender o único e verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça mediante a fé, como? A partir da experiência dos Gálatas, versículos 1 a 5, e a partir da própria Bíblia Sagrada, das Escrituras, versículos 6 a 14. Vamos examinar o texto, então, parte por parte. Comecemos por onde? Esta avaliação que Paulo faz do histórico espiritual dos Gálatas, uma espécie de anamnese espiritual. E ele começa descendo o cajado, não? Ó Gálatas insensatos. Ele volta a repetir a acusação no versículo 3, viram? De maneira intensa. Será que vocês são tão insensatos? Como se Paulo está dizendo, vocês são tão tolinhos a ponto de serem tolíssimos, ou vocês são tão estúpidos a ponto de cometerem tamanha estupidez espiritual. Paulo não poupa os Gálatas aqui. Ele dá nome ao pecado deles, sua insensatez. E o revés dos Gálatas foi tão grande, foi tão repentino, tão surpreendente, que Paulo suspeitou que tinha algo por trás disso. Talvez até uma interferência maligna. O que ele diz logo em seguida, ainda no versículo 1? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? A linguagem que Paulo usa aqui é sugestiva, era muito comum no mundo antigo para falar do ocultismo, do misticismo, das religiões pagãs, literalmente, de feitiços, de encantamentos que eram proferidos sobre devotos das diferentes religiões, dos cultos do mundo antigo, para enfeitiçar pessoas, assim, né? Eram hipnotizadas pelos encantos de sacerdotes e de deuses falsos. Paulo está dizendo, talvez, diziam alguns, de maneira figurada, o que aconteceu com vocês? Quem os hipnotizou? Quem os encantou de tal maneira que agora vocês são irreconhecíveis? Estão vivendo de uma maneira, agora eu não os reconheço mais. Ou Paulo realmente estava sugerindo algum tipo de interferência espiritual maligna por trás da sedução dos Gálatas pelos mestres judaizantes e seu discurso em favor dos costumes da lei mosaica. Ou seja, se não era Deus que estava falando por meio dos judaizantes, quem estava falando? Quem teria interesse em desviar o olhar dos Gálatas de Cristo para a circuncisão? Talvez um pouquinho de cada, não? Um pouquinho da ingenuidade dos Gálatas, da malícia dos judaizantes, mas certamente de um inimigo espiritual, de um enganador, de um mentiroso, o próprio diabo, se valendo daquela brecha para encantar os Gálatas com algo pretensamente melhor que o Evangelho de Paulo. Mas o real motivo, o maior motivo da consternação de Paulo está na pergunta seguinte, ainda no versículo 1. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que Paulo está sugerindo aqui? A linguagem é forte, é gráfica, não? Será que os Gálatas literalmente haviam visto alguma ilustração física ou encenação real da paixão de Cristo? Que história é essa? Deles terem visto Jesus crucificado perante seus olhos. Eles viram uma aparição? Ou viram Paulo e a sua trupe encenando numa peça teatral o Evangelho? Não, porque Paulo não era desse tipo. Ele era do tipo de pregar o Evangelho. Mas de pregar o Evangelho com tamanha integridade, tamanho vigor, que ao pregar Cristo, ele expunha Cristo. Cristo se fazia visível por meio das palavras, das pregações, das ministrações de Paulo, a ponto de encher-lhes os olhos do Evangelho. E por que Paulo faz questão aqui dos olhos? Lembre-se, se Paulo está insinuando que os Gálatas foram enfeitiçados ou hipnotizados, o seu olhar dispersou,
Paulo está dizendo, por quê? Se antes os seus olhos estiveram fitos em Cristo, o crucificado, aquele que morreu em seu lugar para libertá-los desta presente era perversa. Ele já disse isso lá no capítulo 1, não? Ao lembrar do Evangelho, Cristo foi entregue por vocês para livrá-los disso, de um mundo de mentiras, de engano. Mas agora vocês foram enfeitiçados. O que Paulo faz então a partir do versículo 2, podemos dizer, é uma espécie de desencantamento espiritual. Se é que existe isso, um desfeitiço. Paulo procura, através das suas perguntas retóricas, desfazer o efeito desse feitiço espiritual que desviou o olhar dos Gálatas de Cristo para a lei, de Paulo para os mestres judaizantes. E todas as perguntas que ele faz daqui, versículo 2 até o versículo 5, não tem resposta, né? Porque são óbvias. Paulo está, né, em vez de apenas dar as respostas, acusar, ele quer que os Gálatas entrem numa espécie de diálogo interno com ele. Paulo é brilhante aqui, né? E um bom pai sabe fazer isso, né? Melhor do que dar lição para o filho é dizer, meu filho, você sabe o que você fez? Meu filho, você se lembra do que eu disse? Isso é muito mais eficaz do que apenas dizer, meu filho, você desobedeceu, pense aí. Paulo, como um bom pai e como um bom pastor, lança essas perguntas para que os Gálatas recordem de onde eles tinham caído, o que eles tinham abandonado, que tolice era aquela que eles tinham cometido contra Paulo, contra Cristo, contra o Evangelho. Por onde ele começa? Versículo 2. Ora, ele começa pelo início da vida cristã. Como é que os Gálatas ingressaram na vida cristã? Ele diz, gostaria de saber apenas uma coisa. E a partir dela, Paulo fará suas demais perguntas. Uma coisa só, Gálatas. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Qual a resposta óbvia? Como é que os Gálatas se tornaram crentes? Como é que eles se renderam ao Evangelho? Foi pela obediência deles? Pelo mérito deles? Ou pela fé? Foi pela fé. Mas veja a maneira exata que Paulo faz a pergunta. Quem é que ele menciona aqui? Quem é que os Gálatas receberam quando ouviram o Evangelho e creram no Evangelho? Receberam o Espírito. Por que Paulo faz questão de mencionar o Espírito aqui? É a primeira vez que o Espírito Santo aparece nesta carta. Ele aparecerá mais vezes, especialmente lá no capítulo 5, famoso capítulo sobre o fruto do Espírito. Mas por que Paulo menciona o Espírito aqui? O que está em jogo aqui? Você se lembra do que representou a vinda? O que representou a vinda do Espírito sobre a igreja no livro de Atos dos Apóstolos? Você se lembra que os profetas do Antigo Testamento tinham anunciado que um dia Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, homens e mulheres, jovens e anciãos? Como Deus cumpriu a sua promessa no dia de Pentecostes, onde todos que ali estavam em Jerusalém receberam o Espírito quando creram no Evangelho. Mas você se lembra do que o apóstolo Pedro disse quando viu o Espírito sendo derramado sobre um gentio, Cornélio, e os da sua casa? O que ele disse? Se o Espírito foi derramado até mesmo sobre os gentios, quem somos nós judeus para privá-los do batismo? O que Deus estava ensinando ali? Que o dom do Espírito, que era a marca da inclusão no povo de Deus, foi derramado sobre gentios e não somente judeus. Por isso Paulo lembra do Espírito aqui, porque o recebimento do Espírito é a marca de inclusão no povo de Deus, não circuncisão. Então a pergunta, como vocês receberam o Espírito? Leia-se, como vocês se tornaram membros do povo de Deus? Foi praticando a lei? Ou foi pela fé no que vocês ouviram no Evangelho? Qual a resposta? Pela fé, não pela circuncisão. Então ele continua, versículo 3. Então, supondo que foi pela fé no início, será que Deus mudou as regras depois do início da vida cristã deles? Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, digamos que os Gálatas
concedessem a Paulo. Sim, foi pela fé. Mas os judaizantes estão dizendo que não basta apenas ter fé, nós temos que crer em Jesus e sermos circuncidados. Não basta apenas crer em Jesus. Não basta apenas receber o Evangelho. Nós temos que fazer algo para merecer esta identidade nova, esta inclusão no povo de Deus, não? Sim. Será que vocês são tão insensatos que acham que vão começar de um jeito e continuar de outro? A tradução aqui na NVI ameniza o contraste. O que o texto literalmente diz é: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vocês vão se aperfeiçoar pela carne? Por que isso é importante? Porque lá no capítulo 5, Paulo fará um contraste entre Espírito e carne. São duas maneiras opostas de viver. Uma segundo o mundo e outra segundo Deus. Uma pela força do pecado que há no mundo e uma pela força do Espírito que Deus dá. Então, Paulo está dizendo: vocês estão dizendo que vocês começaram pelo Espírito e agora vão avançar, vão se aperfeiçoar, vão se tornar mais aceitáveis a Deus pelos seus próprios esforços carnais e pecaminosos? Tem certeza, Gálatas, que é isso que vocês querem fazer? Querem se orgulhar agora de serem merecedores da graça de Deus? Paulo dá um passo além, versículo 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Há um outro elemento novo aqui. Ainda não ouvimos falar nesta carta de sofrimento. Nós sabemos lá de Atos dos Apóstolos que a viagem missionária de Paulo com Barnabé ao sul da Galácia, sua primeira viagem missionária, foi uma viagem repleta de sofrimentos. Está lá nos capítulos 13 e 14. Talvez os Gálatas tivessem sofrido as consequências de receberem o Evangelho tal qual Paulo e Barnabé, quando pregaram o Evangelho. Não sabemos por certo. O que sabemos por certo é que no capítulo 4, versículo 29, Paulo sugere que os judaizantes, ou os judeus, estavam se opondo aos Gálatas, querendo forçá-los a se circuncidarem, e até aqui eles tinham resistido. O que Paulo está dizendo? Então vocês sofreram tudo isso até aqui para desistir agora? Eu estivesse dizendo: vocês vão morrer na praia? Agora? Já pagaram um preço? Já sofreram repúdio? E vão voltar atrás agora? Será que foi inútil então eu ter sofrido? Vocês terem sofrido? Se é que foi inútil. Paulo dá o último passo. Versículo 5. Eu creio que é o golpe de misericórdia. Ele pergunta isso: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo já falou sobre o que o Espírito fez e agora está falando sobre o que o Espírito continua fazendo no meio deles. E a pergunta é: por que o Espírito continua operando no meio de vocês? E Paulo não explicita, não detalha para nós como o Espírito estava operando, só diz que operava milagres. Podemos supor que fossem o quê? Curas, libertações, exorcismos, livramentos, conversões. Pergunta: o Espírito continuava operando na igreja dos Gálatas porque eles mereciam isso? Porque eles eram obedientes o suficiente para serem alvos da ação do Espírito Santo? É isso que vocês estão me dizendo, Gálatas? Que o Espírito está agindo entre vocês porque vocês merecem? Vocês fazem por onde vocês obedecem à lei suficientemente para tanto? Com resposta: não. É pela fé. É somente pela fé. Resumindo tudo, resumindo essa anamnese espiritual, né, conduzida por Paulo, dos Gálatas, o que ele está dizendo em poucas palavras? Tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus estava fazendo, e por conseguinte, tudo que Deus ainda faria na vida dos Gálatas, por meio do Evangelho e do Espírito Santo, era fruto da imerecida graça recebida pela fé somente, e não pela prática da lei.
O que quer dizer que, meus irmãos, a vida cristã é pela graça do início ao fim. Você começa pela graça, você continua pela graça e você termina pela graça, sem exceções. Mas como isso é diferente da maneira que nós pensamos e nós operamos, não é verdade? Podemos conceder, não, fomos salvos pela graça. Sim, eu não estaria aqui não fosse pela graça. Todos estão de acordo que você não estaria neste lugar nesta noite, fazendo o que você está fazendo, não fosse pela absoluta graça de Deus agindo na sua vida? Você pode até imaginar onde mais você poderia estar, fazendo o que for. Mas você não estaria aqui não fosse pela graça de Deus. Mas inconscientemente, o que fazemos ou pensamos? Não, tudo bem, foi pela graça, mas tem algo que eu tenho que fazer nisso tudo. Não pode ser só pela graça, pastor, isso é bom demais para ser verdade. Não, eu tenho que acrescentar um pouquinho aqui do meu esforço, do meu mérito. Eu tenho que fazer por onde para ser um filho de Deus, né? Deus faz 50% e eu tenho que acrescentar os outros 50%. Não é assim que alguns pregam? Não é assim que alguns ensinam? E muitos de nós pensamos? O que Paulo diz? Impossível. Senão não seria a graça de Deus. Vocês são tão insensatos, Gálatas, que tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Inconscientemente não é isso que nós fazemos, meus irmãos? Não, eu tenho que ser mais obediente, eu tenho que ter mais domínio próprio, eu tenho que ser uma pessoa mais paciente, eu tenho que me controlar, eu. E quem é você para vencer o seu pecado? Quem você acha que é para se transformar e se tornar a pessoa melhor ou a melhor versão de si mesmo? Não foi assim que Deus começou a agir na sua vida? Quem você acha que é para agora se apresentar aceitável perante Deus? Não. Não podemos começar pelo Evangelho da Graça e depois procurar nos aperfeiçoar por nós mesmos. E, meus irmãos, é o que a igreja mais tem feito e mais faz. Você sabe o que é uma corrente de prosperidade? É um pecador dizendo, não, Deus pode me abençoar, mas eu tenho que fazer alguma coisa, algum passo a passo, algum mecanismo espiritual para merecer isso. Porque se fosse de graça, seria bom demais para ser verdade. É ou não é? É o pecador querendo alcançar as bênçãos de Deus pelo seu próprio mérito, pelo seu ritualismo cristão. O que é o evangelho de autoajuda gospel que nós ouvimos hoje, de muitos púlpitos? Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja uma pessoa mais compreensiva, aprenda a falar direito, a organizar melhor o seu tempo, e Deus te dará a vida dos seus sonhos. Sabe o que é isso, gente? É um pecador querendo se aperfeiçoar pelo seu esforço próprio. Não dá certo. Não dá certo. Ou os tantos programas moralistas de crescimento cristão, dê a educação certa para o seu filho, guarde-o das más companhias, poupe-o da televisão o máximo possível e você terá um crente na sua casa. Que não seja uma má ideia fazer essas coisas, mas quem você acha que é para garantir a conversão do seu filho pelo seu mecanismo de criação de filhos? Começamos pela graça, mas a nossa tentação é de continuar pelo esforço próprio. Não há como melhorar ou superar a operação sobrenatural e graciosa do Evangelho do Espírito em nossas vidas pelos nossos esforços carnais. É impossível. Você não pode melhorar o que Deus faz de melhor. Se começamos pelo Evangelho, continuamos no Evangelho e avançamos no Evangelho. Ou como diz o pastor Tim Keller, nunca deixe o Evangelho para trás. Diga comigo, nunca deixe o Evangelho para trás. Mais uma vez, nunca deixe o Evangelho para trás. Ele não serve só para a sua conversão inicial, mas para a sua conversão diária. É todo dia se reconvertendo ao Evangelho, pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo aos Gálatas, é o que nós mais precisamos ouvir. Somos salvos pelo Evangelho e nós crescemos aplicando o Evangelho a cada área das nossas vidas, pela operação do Espírito Santo em nós, mediante a fé. Tentar começar pelo Evangelho e continuar pelo esforço próprio não é só inútil. Paulo diz que é
insensato, é tolice. Pare com isso. Pare com isso. É isso que a experiência de vida cristã dos Gálatas tinha a lhes ensinar. Mas tão importante quanto a experiência deles, eu diria até mais importante do que a experiência deles, era o quê? Um argumento bíblico. Sabe por quê? Uma experiência sem a Bíblia é só uma experiência. Uma experiência sem uma boa fundamentação bíblica é só uma experiência. Por que Paulo tem tanta convicção da sua argumentação a respeito da experiência dos Gálatas? Porque a Bíblia provava tudo o que Paulo queria ensinar aos Gálatas. É o que ele faz a partir do versículo 6. Vamos para a segunda metade desta mensagem. E o que Paulo faz aqui, de novo, é simplesmente brilhante. É um golpe de mestre. Ele já deu rasteira nos Gálatas, né? Agora ele vai dar rasteira nos judaizantes. Todo mundo levando rasteira do cajado de Paulo. E por onde ele começa? Versículo 6. Quem é a primeira testemunha que ele chama ao tribunal? Abraão. Por quê? Porque ele era o pai da fé de Israel. Ele era o grande herói dos judeus. Muito provavelmente os judaizantes que chegaram entre os Gálatas disseram algo assim: nós somos filhos de Abraão com letra maiúscula. Vocês são filhos de Abraão com letra minúscula. Vocês só creram. Mas nós cremos e fomos circuncidados, porque afinal de contas, Deus disse a Abraão, em Gênesis capítulo 17, que todos os descendentes dele deveriam ser circuncidados. Então, para serem membros plenos da família, terem a bênção plena de Abraão, sejam como nós, judeus circuncidados. Quem Paulo precisa chamar para depor? Abraão. E como é que ele faz isso? Versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele obedeceu, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo não começa de Gênesis 17, ele vai para Gênesis 15, ele vai atrás, ele dá a volta nos judaizantes. Ele volta para um episódio anterior ao da circuncisão de Abraão e dos seus filhos, para lembrar o quê? Como Abraão foi declarado justo? Como Deus reconheceu Abraão como um homem justo? Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E quem era Abraão quando ele primeiro creu em Deus e foi declarado justo? Abraão era um gentio. Ele veio de uma terra chamada Ur dos Caldeus, a antiga terra de onde viriam os babilônios. Ele era um pagão, ele era um ímpio, ele era um gentio incircunciso, tal qual os Gálatas. Quando ele primeiro creu, e Deus o considerou um homem justo. Que rasteira, não? Antes de ser circuncidado, antes de fazer qualquer coisa, antes de praticar qualquer artigo da lei, ele creu, e Deus o reconheceu como um homem justo. A linguagem aqui é técnica, é precisa, é tão importante que Paulo lembra de Abraão lá em Romanos 4, num ponto importantíssimo da sua argumentação. Essa linguagem de ser creditado como justiça é uma mistura de imagens. Estamos tanto num tribunal como no mercado. No tribunal, ou na imagem de um tribunal, por ter crido em Deus, Deus reconheceu Abraão como um homem justo, o declarou justo, como estando em situação justa, reta perante Deus. Mas a linguagem comercial aqui está no termo creditado, é um termo do mercado antigo, quando algo era creditado à conta de alguém. É como se, ao crer em Deus, Abraão tivesse uma conta aberta para ele, onde Deus creditou na conta de Abraão justiça. É uma mistura de imagens. Mas o grande X da questão é como essa justiça foi creditada na conta de Abraão. Como é que ele foi creditado como um homem justo? Por ter praticado obras justas? Por ter feito algo? Não, por ter crido em alguém que é justo. Ele creu em Deus, apesar de ser um injusto, um incircunciso, um pagão, um ímpio. Ele creu e assim, isso lhe foi creditado como justiça. Não que a fé de Abraão tivesse valor.
mas por ter crido em Deus, Deus o reconheceu como um homem justo. Moral da história, versículo 7. Qual a lição? Estejam certos, olha a linguagem contundente. Gálatas, olha, isso aqui você pode levar para o banco, literalmente. É irrefutável. Estejam certos de que os que são da fé, não os que são da circuncisão, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Não os que são circuncisos, os que são da fé. O que Paulo faz em seguida? Ele amplia isso, não? Ele vai ainda mais atrás na história, versículo 8, ele vai para Gênesis 12, e mostra que o que Deus fez com Abraão era o plano dele desde o início para todas as nações da terra. Versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Paulo está literalmente dizendo que o Evangelho, as boas novas, foram pregadas desde Gênesis, desde Abraão. O Evangelho não nasceu no Novo Testamento, Deus pregou o Evangelho para Abraão lá no início de tudo, quando primeiro lhe fez uma promessa, dizendo que por meio de Abraão, todos seriam abençoados, todas as nações, contanto que os membros dessas nações fizessem o que Abraão fez. O que Abraão fez, ele creu. É assim que Deus justifica gentios pela fé. Portanto, versículo 9, assim: os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Paulo não poderia ser mais contundente, não? Circuncisão não acrescenta nada, é indispensável. Os judaizantes estão errados. Quem quer ser abençoado como filho de Abraão, basta crer como ele creu, no mesmo Deus. E este Deus justifica pela fé. É assim que somos abençoados. Mas, versículo 10, vamos aos judaizantes. Já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de bênção? Estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Outro golpe de mestre. Paulo já tinha dito no capítulo 1 que maldito, anátema, era todo aquele que pregasse outro evangelho. Mas para que Paulo não fosse acusado de parcialidade ou favoritismo, ele cita a própria lei de Deus, ele cita o próprio livro de Deuteronômio. Isso não é só coisa da minha cabeça, a Bíblia diz, Deus disse a Moisés: maldito todo aquele que não praticar todas as coisas que estão na lei. Não temos como provar isso, mas alguns até sugerem que os judaizantes tinham usado este versículo para intimidar os gálatas. Olha, se vocês não forem circuncidados, e a lei diz que todos devem ser circuncidados, vocês serão malditos. O que Paulo faz? Pega o mesmo versículo e joga na cara dos judaizantes. Ah, vocês acham que praticam tudo? Malditos são vocês, porque se vocês não praticarem tudo que está na lei, vocês são malditos. Paulo insinua isso aqui, mas lá no capítulo 6, versículo 3, ele diz isso: os que são da circuncisão não praticam toda a lei, eles estão enganados, iludidos, e estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não praticar tudo que está no livro da lei. Não só circuncisão e não só sábado, tudo. Cada vírgula, cada ponto, cada tio, tudo, tudo. Por quê? Paulo aprofunda o argumento nos versículos 11 e 12. Porque há um conflito aqui. Há duas maneiras de viver, e você tem que escolher entre uma delas. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. Um caminho leva à maldição, e outro caminho leva à bênção. Quem quer viver pela lei está numa rota de colisão com o juízo de Deus. Porque, diz Paulo no versículo 11, é evidente que ninguém é justificado pela lei. Nem que você queira tentar, nem que você imagine ser alguém
isento de culpa. É impossível. E a própria Bíblia que diz isso. Versículo 11, ele cita Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. É a própria Bíblia judaizante. São os próprios profetas que dizem que o justo só pode viver pela fé e não pela lei. Por quê? Ele tira a conclusão no versículo 12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Não é que um judeu piedoso ou um hebreu do passado que quisesse obedecer à lei, não exercesse algum tipo de fé em Deus, na sua justiça, na sua santidade. Não, o que Paulo está demonstrando aqui é o contraste absoluto de quem quer se apresentar a Deus pelos méritos da sua obediência à lei. Esse tal não está procedendo de fé em Deus, mas fé em si mesmo, na sua capacidade de agradar a Deus. Então ele cita Levítico 18:5. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ah, você quer as bênçãos prometidas da lei? Uma terra boa, fartura, proteção? Pois bem, para ter estas bênçãos, você tem que obedecer tudo. E se não obedecer tudo, você perde tudo. É tudo ou nada. Não foi o que aconteceu com Israel? Eles ficaram na terra? Eles permaneceram na presença de Deus? Não. A história diz, a Bíblia diz, a experiência diz, Paulo, tudo isso comprova que ninguém pode ser abençoado por Deus pela prática da lei, somente pela fé. Os judaizantes precisavam ser lembrados disso, mas nós também precisamos ser lembrados disso. Todos nós aqui. Se houver alguém entre nós que duvida dessa afirmação, deixe-me lançar um desafio para você. A partir de amanhã, não, a partir de agora, a partir deste momento, tente ser uma pessoa perfeitamente obediente à lei de Deus. E veja o que acontece. Tente ser uma pessoa perfeitamente honesta, justa, amorosa, misericordiosa, piedosa. E você descobrirá alguém que você nunca conheceu antes. Ou como disse C.S. Lewis, o ser humano não sabe quão mal ele realmente é, até que tenha tentado ser bom de todas as suas forças. Quer ver? Enfrenta o trânsito amanhã. Espere até alguém cortar você no próximo sinal. Ou na fila do banco, e eu quero ver você santo, piedoso. Tente fazer isso sem uma boa noite de sono, e estando atrasado para o seu próximo compromisso. Ou nas palavras de Paulo, você não sabe quão pecador você é, até que tenha tentado obedecer a lei por inteiro. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Quem tenta viver assim não está debaixo de bênção, está debaixo de maldição, diz Paulo. Mas aí vem o grande problema. Agora Paulo arrumou um terrível problema para todos nós. Porque se nenhum de nós consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus, nenhum, de mente, de coração e de todo o nosso ser, o que isso diz a nosso respeito? Deus pode nos abençoar? O que nós merecemos de Deus? Justiça. Paulo chamaria de maldição. Pelos nossos próprios esforços e pelos nossos próprios méritos, todos aqui, sem exceção, são malditos. Pergunta: como é que Deus pode nos abençoar? Paulo responde no versículo 13 e 14. E o que ele faz? O último golpe de mestre. O que tinha acontecido com os Gálatas? Eles tinham desviado os olhos de Jesus. O que Paulo faz? Ele volta os olhos dos Gálatas para o Cristo crucificado. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo começa onde? Ele começa no mercado de escravos. É de lá que vem a palavra
redimiu. Quando alguém redimia outra pessoa no mundo antigo, ela estava pagando o preço para libertar alguém que estava em cativeiro, normalmente escravizado. Um prisioneiro de guerra, alguém que foi comprado e passado adiante como propriedade. Paulo está dizendo, todos nós éramos escravos dessa maldição. E pelos nossos próprios esforços, nós nunca poderíamos ter nos libertado dessa escravidão, nunca teríamos rompido essas algemas. Mas Cristo pagou o preço pela nossa liberdade. Como? Cristo nos redimiu da maldição, tornando-se Ele mesmo maldito. Porque diz a Bíblia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo cita Deuteronômio 21. A antiga prática no mundo antigo de executar alguém com a pena de morte, apedrejado muitas vezes, e então expor o corpo desta pessoa pendurado numa estaca, para mostrar a vergonha, a humilhação e a desonra que esta pessoa tinha praticado contra Deus. Era um atestado público da humilhação desse criminoso, um ladrão, um assassino, um mentiroso. Cristo foi maldito em nosso lugar, porque quem eram os ladrões e os assassinos e os mentirosos que mereciam estar pendurados naquele madeiro? Nós. E foi Ele que se tornou maldito em nosso lugar. Ele tomou a maldição, que era nossa, para nos dar a bênção que não merecíamos. Versículo 14. Por que Ele tomou a maldição? Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ele tomou o lugar mais desonroso de todos. Ele se fez maldição. Ele foi pendurado por nós, para que em Cristo, unidos a Cristo, de novo, fôssemos agraciados pela gloriosa troca do Evangelho. Falamos sobre ela semana passada, não? A minha morte transferida a Cristo, para que a vida dele fosse transferida a mim. Agora, a minha maldição colocada sobre o bendito, para que a bênção do maldito Messias passasse para nós. Abençoados com Abraão, agraciados pelo Espírito, mediante a fé, não a circuncisão. Paulo fechou o argumento. A experiência dos Gálatas e as Escrituras estão de acordo. É só pela graça, é só pela fé que Deus pode nos abençoar em Cristo. O que significa que só existem duas maneiras de viver. Não existem 3, nem 4, nem 5. Só 2. E todos aqui, sem exceção, precisam escolher entre uma delas. É como um homem que tem um pé no cais e outro pé no barco, e este barco foi desatado e está se separando lentamente do cais. Uma hora ou outra, este homem tem que pular para o barco ou ficar no cais, senão ele afoga. Paulo diz, só tem 2 maneiras de viver. Uma delas é pela fé. Pela fé em Deus, no que Ele fez por nós no Calvário, em Cristo Jesus, declarando-nos justos com base nos méritos do seu Filho e dando-nos o seu Espírito pela sua graça. Essa é uma maneira de viver. Qual é a outra? É pela lei. É tentando praticar a lei. É se esforçando ao máximo para se tornar aceitável perante Deus pelos seus próprios méritos. Só existem essas 2 maneiras, agora você tem que escolher. Mas saiba disto, sobre uma dessas maneiras, Deus profere uma maldição. Você será maldito se escolher um caminho. E sobre a outra maneira, Deus profere uma bênção. Você será bendito. Qual que você quer? A maldição ou a bênção? Se você tem dispensado o Evangelho até aqui, se você tem feito pouco do que Cristo fez por você no Calvário, achando-se melhor
do que a cruz para se tornar aceitável perante Deus. Ou, de outra forma, se você acha que não precisa ser representado por Cristo perante Deus, você pode se representar a si mesmo, pelo seu currículo espiritual, pelas suas boas obras. Ou, se como os Gálatas, você começou bem, olhando para a cruz, mas tirou o seu olhar de Cristo. E aí está o perigo. Você começou num caminho, mas está partindo para o outro. E agora quer se aperfeiçoar perante Deus, para tentar se tornar merecedor da graça de Deus pelos seus esforços, pela sua performance espiritual, pelo número de capítulos da Bíblia que você lê, quanto você ora, quantos cultos você frequenta. Então a Bíblia te chama de maldito. 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 E não só no futuro, não só no porvir, mas agora. Sabe por quê? Você não precisa morrer para experimentar a maldição da lei. Basta que você tente viver pela lei hoje, que você já está em maldição. Como assim, pastor? Você estará sob a maldição do medo e da insegurança de nunca ser bom o suficiente para Deus. Porque a pergunta é, quão obediente você tem que ser para ser aceito por Deus? Um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E mesmo que você tenha melhorado até aqui, o que acontecerá amanhã se você fracassar? Deus vai te aceitar menos? Te amará menos? Te perdoará menos? Você estará sob a maldição de nunca poder ouvir uma crítica à sua vida. Sabe por quê? A crítica é a grande ameaça à sua bolha espiritual. Ninguém pode falar nada contra você, afinal de contas você é justo, você é santo, você é intocável. Você será maldito por uma falsa segurança e por um orgulho de uma obediência parcial à lei. Você estará cegado pela própria justiça que você pensa ter. Isso se chama maldição. Pensar ser quem você realmente não é. E pior, você não só estará sob maldição, como você será um instrumento de maldição para todos ao seu redor, os judaizantes que o digam. E não só estavam sob maldição, eles queriam arrastar os gálatas com eles, para que outros provassem da mesma mentira, da mesma ilusão e da mesma hipocrisia religiosa. Isso é maldição. Se você está tentando merecer o favor de Deus pela sua performance espiritual e religiosa, o Evangelho te diz nessa noite, arrependa-se. Pare com a sua insensatez e tolice espiritual, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, é um beco sem saída. E não há palavra melhor do que a que Paulo usou, é insensatez, é tolice. Mas há uma segunda opção. Se você se arrepender da sua insensatez, se você se arrepender da sua tolice, se você se arrepender da tentativa de ser alguém aceitável perante Deus, mesmo fazendo coisas boas como ler a Bíblia, orar, vir para a igreja, mas se você se arrepender da tentativa de ser alguém aos olhos de Deus por meio dessas coisas, se você de coração se converter ao Evangelho, nesta noite uma gloriosa troca acontecerá no céu e na terra. A sua maldição passará para aquele que foi maldito no Calvário. E a benção dele será sua pela graça mediante a fé. E você não será mais refém do medo, da insegurança e do seu orgulho tolo. Você poderá ser simplesmente um pecador perdoado e salvo pela graça de Deus. Você será abençoado. Se você nunca fez isso antes, algo ainda mais maravilhoso acontecerá, diz Paulo. O Espírito Santo prometido por Deus invadirá o seu coração. Você será uma nova criatura. Você pertencerá a uma nova família, a família dos filhos de Abraão pela fé. Você sairá por essas portas declarado justo, apesar de todos os pecados que você cometeu, está cometendo e ainda cometerá. E com um sorriso no coração e no rosto você dirá, eu sou um pecador, salvo
pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo o crucificado. E o Evangelho chama isso de bênção. Bênção. Então qual você escolherá? Bênção ou maldição? O Evangelho ou a lei? Escolha a bênção. Escolha a vida. Venha arrependido, pecador, aos pés da cruz. Venha pela graça, mediante a fé, no Cristo crucificado. E Ele promete te abençoar rica e abundantemente. Vamos orar. Senhor, nós somos tolos, somos insensatos, é o que a Tua palavra nos diz, é o que a Tua palavra nos lembra nesta noite. Tão insensatos, a ponto de desviarmos o nosso olhar de Ti, e da cruz, e de Cristo, para olharmos para nós mesmos e acharmos que somos alguma coisa perante Ti. E acharmos que podemos fazer alguma coisa para merecer o Teu perdão. Alguma coisa para nos aperfeiçoarmos ou nos aprimorarmos aos Teus olhos. Mas hoje a Tua palavra nos coloca no nosso devido lugar e nos mostra que somos pecadores, tolos, insensatos, de coração enganoso. Ó Senhor, volta o meu coração enganoso e todo coração enganoso aqui nesta noite para Cristo, para a cruz, para o Messias que se fez maldito em nosso lugar, para que neles fôssemos abençoados, como Abraão, justificado pela fé, como os Gálatas, justificados somente pela fé e por isso agraciados com Teu Espírito. Santo Espírito de Deus, vem sobre nós nesta noite com convencimento de pecado, com arrependimento, com quebrantamento, levando-nos de volta para os pés do Calvário, lembrando-nos, sendo que não podemos nos esquecer jamais, daquilo que não podemos deixar para trás jamais, o santo e glorioso Evangelho da graça, mediante a fé. Pois se começamos pela graça, continuamos pela graça e terminaremos pela graça, para o louvor da Tua glória. Faz isso por cada um aqui, Senhor, que já creu em Ti para a sua salvação. Mas faz isso nesta noite por aqueles que ainda não creram, que ainda estão debaixo de maldição e que insistem em achar que podem se representar perante Ti sem Cristo e sem a cruz. Tem misericórdia destas almas, eu te suplico, Senhor. Livra-as desta maldição. Quebranta-lhes o orgulho. Livra-as da sua insensatez. E traze-os para o reino. Une-as a Cristo. E assim derrama da Tua bênção, da Tua salvação sobre estas almas. Senhor, tendo voltado o nosso olhar para Ti novamente nesta noite, não permite, Senhor, não permite que os nossos olhos sejam enfeitiçados pelo que quer que seja neste mundo. Ajude-nos, Senhor, a não corrermos o mesmo perigo que aqueles Gálatas, que nada nos enfeitice, que nada nos desvie o olhar de Cristo, que nada preenche os nossos olhos como a glória e a beleza e a majestade do nosso Salvador e o que Ele fez por nós naquele Calvário, naquele madeiro maldito. Nunca permita, Senhor, que os nossos olhos se desviem de Ti e do Teu glorioso Evangelho. Eu te suplico, ó Pai,
eu te suplico. E faze, Senhor, com que os olhos da tua igreja por esta terra sejam desencantados por este mundo e voltemos a ser um povo encantado pelo Evangelho, maravilhado com o Evangelho, admirado com o Evangelho, rendido ao Evangelho, de mente, de coração e de todo o nosso ser. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus.